الله أكبر الله أكبر. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer aquela revisão para a nossa prova de semana que vem do quarto bimestre sobre os árabes. Vamos lá, turma? Deixa eu tirar esse lenço aqui para a gente continuar. Então, pessoal, a nossa prova dessa semana que vem, né? Os dias aí 17 até 18, né? Algumas turmas num dia, outras turmas em outro dia. Ela vai ser sobre os árabes, cujo capítulo é o capítulo 11 do volume 3 da nossa apostila de História do Sistema Aprende Brasil. O conteúdo para essa prova ele está entre as páginas 29 e 39 do volume 3 da apostila de História. Bom, turma, na página 29, nós nos deparamos com aquela imagem da Península Arábica, né? A península é uma porção de terra que avança sobre um mar ou oceano, né, cercada de água e ligada ao continente. E foi na Península Arábica que os árabes, uma etnia, né, eu lembrei muito vocês durante as aulas, né, que ser árabe não significa ser muçulmano, não necessariamente. Né? Os árabes, então, são uma etnia, um gentílico, né, diz respeito a um gentílico originário ali daquela região da Península Arábica. Eles, desde tempos imemoriais, eles eram nômades e politeístas. Então eles cultuavam vários deuses. Eles também viviam muito separados, muito isolados em tribos. Né? De quando em quando ali na região encontrava-se e encontra-se ainda os famosos oásis, né? Que são aquelas fontes de água no meio do deserto. Alguns deles se fixavam ali, praticavam comércio com os outros que eram nômades, né? Então, em troca ali de algum produto que eles conseguiam produzir ali no entorno dos oásis, né? Como as tâmaras, por exemplo, algum trigo, né? Em troca disso, os nômades entregavam para eles as mercadorias que eles traziam de vários locais, né? E foi nessa região que surgiu o islamismo. O islamismo, então, ele é bem posterior ao surgimento dos árabes, tá? O profeta Maomé, como eles chamam, ou Mohammed, né? Ele era um comerciante, uma pessoa muito religiosa, membro da tribo dos Coraixitas. Ele, então, segundo a tradição islâmica, numa de suas orações ali nos arredores da cidade de Meca, mais precisamente no Monte Hira, ele teria tido uma visão, e nessa visão, ou sonho, né, o anjo Gabriel teria vindo e o instruído a fundar essa nova religião de um único Deus, Alá, né? Esse único Deus, e também dos preceitos, os primeiros fundamentos dessa nova religião chamada islamismo. Ele então sai em pregação ali pela região, né? Arregimenta um grande número de seguidores. Com o tempo, os sacerdotes e comerciantes ali da cidade de Meca começam a se sentir ameaçados, começam a perseguir Maomé. Ele então foge para a cidade de Medina, que naquela época se chamava Iatribe. Essa fuga de Maomé para Medina recebe o nome de Hégira, né? Ao chegar à cidade de Medina, ele imediatamente inicia um sistema de alianças com os líderes religiosos locais, né, que serão seus futuros califas, e fica ali por 8 anos, né, reunindo forças para voltar a Meca, à frente de um grande exército, e conquistá-la, tornando-a sede da nova religião, né, a religião islâmica. Ao voltar para Meca, né, inclusive, pessoal, a propósito, né, a respeito da Hégira, da chegada de Maomé a Medina, o dia da chegada dele, que é o dia 24 de setembro de 622, ele é tão importante que ele marca o início do calendário muçulmano. Tá bem, turma? Bom, quando ele volta para Meca, ele tem uma grata surpresa, porque ele não encontra resistência, muito pelo contrário. Ele descobre que durante a sua ausência, muitas pessoas haviam se convertido ao islamismo, né? Ele então estabelece ali a sede, né, religiosa do islamismo,
continua cultuando a Caaba, né, aquela pedra negra, na verdade é um templo, né, em forma cúbica, que abriga dentro, no seu interior, um meteorito, né, estabelece que ali é um local sagrado, continuam os cultos, né, no sentido anti-horário, né, 7 voltas, né, de leste para oeste. Ele então começa a preparar mais ainda os seus califas, né, seus futuros sucessores, naqueles 10 anos seguintes, até a sua morte. Ele que não tinha filhos homens, então ele prepara esses califas. Esses califas, após a morte de Maomé, expandem ainda mais o território de influência islâmica, fundam lá os califados de Jerusalém, que hoje fica em Israel, Damasco, que hoje fica na Síria, e Bagdá, hoje capital do Iraque. Essas duas últimas, né, cidades já nos limites do território do Império Bizantino, com quem eles entram em choque, né? O Império Bizantino encontrava-se bastante desgastado por causa das guerras com os persas, então os árabes islâmicos conseguem expandir muito o seu território ali, dentro do território então pertencente ao Império Bizantino, que era cristão, né? Nós sabemos que o Império Bizantino ele se originou do Império Romano do Oriente, que foi aquele desmembramento, né, da divisão do Império Romano, portanto eles eram cristãos, houve ali vários choques, né, por conquista de território e também por questões religiosas, e ao mesmo tempo houve um forte intercâmbio cultural, né, já que a cultura bizantina, derivada em boa parte do Império Romano e por sua vez da antiguidade clássica, né, dos gregos, então houve vários conhecimentos em várias áreas que acabaram influenciando os árabes, né, entre eles arquitetura, enfim, literatura, medicina, né, em várias áreas os árabes absorveram conhecimento e ampliaram esse conhecimento, aperfeiçoaram, né. Houve também na política e na economia uma mudança, né, eles tiveram que comportar ali no seu território de conquista vários povos, inclusive que professavam outras religiões, como os cristãos e os judeus, né. Eles toleraram que as pessoas que estavam dentro do território islâmico continuassem com as suas religiões, principalmente os cristãos e judeus, desde que respeitassem o profeta Maomé, né. Na cultura e na sociedade houve uma mudança muito grande por essas influências todas que eu falei agora há pouco, e também no que diz respeito à nova configuração ali, né, dessa população, que em boa parte deixou então de viver ali apenas na Península Arábica, no deserto, e passou a compor a população urbana dessas cidades que se tornaram califados, né. A economia também foi incrementada, né, houve ali um comércio muito maior, né, inclusive deslocou até um pouco o centro, né, de tudo, de Meca para essas 3 cidades que eu falei agora há pouco. E, finalmente, né, no que diz respeito às influências culturais, nós vimos, né, por último, que foram muito, muito grandes, né, em várias áreas, entre elas na medicina, na anatomia, né, que é o estudo dos órgãos, né, funcionamento dos órgãos. Aquilo vem desde lá dos gregos, foi conservado pelo Império Bizantino e foi passado para os árabes, né, para os islâmicos. Na literatura, os árabes aprimoraram, influenciaram, já que a própria religião influenciou muito na alfabetização dos árabes, né, da população. Enfim, na matemática, os famosos algarismos arábicos, né, que substituíram os algarismos romanos, facilitando assim a complexidade dos cálculos, né. Nós sabemos que o mesmo número em algarismo romano, ele corresponde a um número de itens, né, de algarismo muito maior do que aquele representado em algarismos arábicos, né. Então, os números que a gente conhece de 1 a 9, né, eles foram desenvolvidos pelos árabes, substituindo então os algarismos romanos. Tá bem, turma? Houve então uma expansão muito grande do território islâmico, sucessivos califas, né? Primeiro foram os 4 califas que sucederam Maomé diretamente, depois houveram os omíadas, né? Os califas omíadas, que ampliaram o território até a Península Ibérica, onde hoje ficam Espanha e Portugal, só foram barrados ali nos Pirineus,
mais ou menos onde hoje é a fronteira com a França, e na Cordilheira do Cáucaso, território hoje pertencente à Rússia, né? Onde tribos turcomanas cazares impediram o avanço dos árabes islâmicos. Bom, turma, o que eu tinha para falar com vocês, né, brevemente, a respeito de todo esse conteúdo, era isso, né? Espero ter podido auxiliá-los aí na melhor compreensão desse conteúdo, reforçando, então, as páginas a serem relidas, reestudadas, né? Da página 29 a 39. Eu espero que todos façam uma boa prova e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau, turma.